Fala pessoal, tudo bem com vocês? O tema do vídeo hoje é: estamos próximos de nos tornarmos uma ditadura? E aí eu respondo, a partir da minha opinião, sim. Só que eu não posso basear esse vídeo em opinião, né? Eu tenho que trazer os fatos concretos para vocês. Se você quer saber quais esses fatos, fica comigo até o final do vídeo. Só que antes disso, já deixe seu like, se inscreve, compartilhe, que é o professor Davi Rodrigues, conto muito com vocês. Bem pessoal, bora pro vídeo. Eu resolvi basear essa minha opinião em dados históricos da nosso vizinho aqui da Venezuela e traçar uma comparação direta. O que aconteceu na Venezuela tem chance de ocorrer no Brasil. E aí, como eu já dei minha opinião antecipada aqui, sim, mas eu vou trazer os indícios para vocês do que ocorreu na Venezuela e o que está ocorrendo aqui. Uma ditadura, ela não nasce do dia para a noite, ela sempre precisa de um contexto, de um caos, de uma narrativa, etc. E aí tem várias formas de se implantar uma ditadura dentro de um país, né? Pode ser através de um golpe militar, como ocorreu aqui no Brasil, ou então como aconteceu na Rússia em 1917, quando a partir de uma revolução, aquelas pessoas que estavam mais no centro do poder começaram a tomar gosto pelo poder e aí sim foram implantando aos poucos uma ditadura, ou aqui no regime militar também, que era para ficar um ano no poder e, e aí ocorrer eleições novamente, só que tomaram gosto pelo poder também e ficaram até, né, os anos 80. Na Venezuela aconteceu de forma mais escalonada, aos poucos, de forma subliminar, como está ocorrendo aqui no Brasil, sem que a população percebesse. Quando a população se deu por conta, já não tinha mais o que fazer. Vamos aos fatos então. O Hugo Chávez se elege presidente da Venezuela em 1999, e aí ele se elege bem na época que começa o boom das commodities. E começa a entrar muito dinheiro na Venezuela, já que a Venezuela é a maior reserva do mundo de petróleo. E aí entrando dinheiro a rodo, o Chávez ele se torna muito popular. E a primeira coisa que se ganha quando se vai implantar uma ditadura é o discurso, é a narrativa. E qual era a narrativa do Chávez? Todos aqueles que falassem contra o governo, contra o Chávez, eram inimigos da pátria. Então, opositores, sejam eles jornalista, político ou empresário que falasse mal dele, já estava mal visto. E aí aqueles aliados mais próximos, também a mídia conivente ou os apoiadores, né, achavam muito bonito esse discurso e compravam esse discurso de cara. E aí, em 2004, acontece algo que ele é definitivo para explicar a Venezuela de hoje. Aqui no Brasil, quando a gente quer tirar o presidente, a gente precisa esperar de 4 em 4 anos, né? Até que venha a nova eleição e aí a gente consiga votar naquele candidato que a gente quer. Ou então, outra maneira é o impeachment, né? Como ocorreu com a presidente Dilma, e aí sim o Congresso se reúne, faz a votação e tira o presidente. Lá na Venezuela foi feito um referendo para que se tirasse o Chávez, e aí 58% da Opa, rolou aqui. 58% da população votou para que o Chávez permanecesse e 42% votaram para que o Chávez caísse. A oposição ela vai se manifestar dizendo que houve fraude nas eleições, mas ela não consegue provar. E aí aqueles organismos internacionais que estavam acompanhando a eleição deram ganha de causa para o Chávez. A partir daí, então, isso foi um cheque em branco para o Chávez pegar e radicalizar o discurso e fazer tudo que ele tinha para fazer para se tornar um ditador. Só que algumas medidas dele aqui, eu vou começar a listar para vocês, foram mais fundamentais, né? Uma delas foi controlar o TSE de lá, no caso, né? O CNE, controlar, colocando mais aliados, seja de forma direta ou indireta. Ele aparelhou o sistema eleitoral. E aí é o seguinte, a partir daí ele começou a poder botar sanções em adversários, registrar candidatos ou não. As auditorias também começou a ser controlada por ele. E aí ele fez outra coisa também que a partir daí ele teve muito poder, que foi controlar o Supremo de lá. O que ele fez? Ele muda a Constituição e aí de 20 juízes que eram, passam a ser 32, só que esses 12 que entraram agora são apoiadores do Chávez. E a partir daí também qualquer sanção contra o governo para ali no Supremo. Investigação para no Supremo. Opositores que eram presos, a partir dali ganha uma legalidade para ser preso.
E também o Supremo ele passa a validar as nacionalizações das empresas privadas. E a partir daí começa a ser nacionalizado o que então? Mercado, indústria de alimento, distribuidora de alimento, distribuidor de energia, companhia elétrica, empresa siderúrgica, etc. Tudo validado pelo judiciário. E em 2007 ele dá mais uma escalonada. O que ele vai fazer? Ele vai fechar a segunda maior empresa de televisão da Venezuela, sob o pretexto de que não foi renovada a concessão. A verdade é que essa empresa era uma opositora do governo. E ele também cria um partido da Venezuela, o Partido Socialista da Venezuela, ali, Unido da Venezuela, e aí ele vai pegar e aqueles partidos menores que eram aliados do partido vão tudo para o mesmo partido. E ali ele toma um poder gigantesco, porque daí com esse partido, um partido de Estado, qualquer um que quisesse ser político tinha que ser daquele partido ali, né? Que fosse aliado tinha que ser daquele ali. E aí ele vai controlar governantes, vai testar a fidelidade dos aliados, consegue enquadrar militares, vai tomando cada vez mais poder, até que em 2018 ele tem mais uma ideinha aí. Cria a milícia bolivariana, com um discurso de que essa milícia ia proteger os bairros, proteger os moradores dos bairros. Quando na prática era bem o contrário, era calar a voz de quem estivesse nos bairros. Qualquer protesto seria então proibido, não se podia falar mal do governo ali, que esses caras ficavam sabendo. Além disso, também servia para intimidar opositores. E aí, em 2010, aí ele cria a lei habilitante. E essa lei aí foi muito importante porque ele começa a governar por decreto. Agora ele não precisava mais do Congresso. Qualquer coisa que ele quisesse aprovar, ele simplesmente fazia um decreto. E aí depois chegamos ao último capítulo, a gota de pá na democracia da Venezuela, que foi em 2015, quando a eleição, a oposição ela vai ganhar a eleição de forma esmagadora para o Congresso, só que o Maduro, já não mais o Chávez, ele cria uma assembleia paralela só com aliados e esvazia totalmente o poder do Congresso, sendo essa então a gota de pá na democracia. Porque a partir dali o que aconteceu? As eleições sempre foram um teatro, o opositor ou perseguido, ou preso, ou exilado. A mídia que já não tinha mais voz ou que foi calada por força ou por conivência, agora de vez não pode mais falar mal do governo. Além disso, o governo cria uma emissora estatal para falar e propagandear bem do governo. E a população começa a fugir em desespero da Venezuela, sendo que mais de 7 milhões de pessoas já saíram da Venezuela ou por fome ou por medo. E aí vamos começar a traçar um paralelo então com o Brasil, pessoal. Será que temos isso acontecendo? A verdade é que os indícios dizem que sim, porque de forma subliminar aqui também. Porque não está escrachado ainda, agora está cada vez mais, né? Mas começa de que forma? Ganhando a narrativa como aconteceu na Venezuela. Qual é a narrativa aqui do Brasil? Salvar a democracia. Por quê? Porque quando Bolsonaro se elege, elegeu quem? Elegeu um tirano, um cara que era realmente uma ameaça para a democracia, segundo o discurso. É o cara que fez referência ao Ustra, né, o torturador da Dilma Rousseff. Portanto, temos um perigo e temos que combater esse perigo. E nesse joguinho de palavra aí, cada vez mais eu ataco a democracia, cada vez mais eu ataco a Constituição, dizendo que estou salvando a Constituição e a democracia. Em 2019, ali, o Bolsonaro ele vai indicar o delegado da Polícia Federal e ali o STF, na figura, acredito eu, se não me engano, a minha memória me falha, o Alexandre de Moraes proíbe a indicação e a mídia bate palma, dizendo que estava errado o presidente indicar um amigo dele para o STF, para a Polícia Federal, só que sempre foi assim, certo ou errado, sempre foi assim, foi a primeira vez que o presidente não conseguiu. E em 2019 também o STF cria, segundo eles, a partir, acredito que do regimento interno, o inquérito das fake news. E aí, quem fica de relator? Alexandre de Moraes. E ali é que a coisa escala de vez, porque quem deve apresentar denúncia é a PGR, o Ministério Público. E agora o STF, a partir disso, ele diz que o discurso de ódio e as fake news vão ser combatidas, sem nunca explicar direito quem são, o que é essas fake news e essa desinformação.
E aí ele passa a ser a vítima do que ele está dizendo que são fake news, ele passa a ser o acusador e ele vai ser o juiz. Vítima, acusador, juiz. Tudo isso é uma aberração completa. E cada vez ganhando mais poder. E aí nas eleições de 2022 aconteceu a mesma coisa. O TSE punia só de um lado, do outro estava tranquilo, mandava tirar a publicação de um lado, do outro estava tranquilo. E aconteceu o que todos vimos, as eleições terminaram, ficou uma nuvem em cima das eleições, qualquer um que fosse falar contra, calado. Tanto que um monte de jornalista aí teve que meter o pé para os Estados Unidos, se exilar, porque aqui não tinha mais segurança e de lá estão falando, coisas que aqui eles não poderiam falar. Não é semelhante com a Venezuela, a oposição disse que houve fraude, não conseguiu provar, o mandato do Lula está aí até hoje, e seguimos cada vez mais. Agora há mais uma gota aí para colocar, enterrar de vez mais a nossa democracia, é essa prisão do Bolsonaro e de seus generais ali, segundo o ministro Alexandre de Moraes, por trama golpista. Agora acontece que no julgamento de 5 juízes, um era advogado do Lula, inimigo declarado do Bolsonaro, o outro era amigo do Lula, portanto, inimigo do Bolsonaro, e o outro, vítima, porque, nas palavras dele, existia um plano para assassiná-lo, que é o Alexandre de Moraes, e ele também é advogado. Ele sai de juiz. Então nós temos 3 juízes que não podiam julgar, e os 3 acabaram julgando, e o resultado não foi diferente, condenação sumária. Então sim, nós nos aproximamos muito de acontecer uma ditadura aqui no Brasil, e é preocupante, e a censura ela está cada vez maior. Quem não se lembra do documentário da Brasil Paralelo, censurado em 2022, às vésperas da eleição ali, a censura prévia. Quem não se lembra da revista Terça Livre, do Alan dos Santos, com mais de 200 funcionários, que foi totalmente vilipendiada aí, né? Evaldo Stack, e aqui eu poderia citar vários casos, como Daniel Silveira, né? Enfim, tá feia a coisa, pessoal. Bem, pessoal, essa é a minha explicação do que está acontecendo aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Forte abraço.